Bom dia, lindeza. Bom dia, aluna. Começando a nossa aula 22 do estudo dirigido Mulher Próspera 3.1. Como é que vocês estão? Começando aí nosso dia, nosso estudo dirigido. Estamos finalmente caminhando aí para o encerramento desse estudo do mês de abril. Dia 30 de abril nós temos uma aula especial. Vocês não estão esquecendo, né? Vou colocar aqui, ó. Aula. Oi, amada, bom dia. Só as corajosas acordando sábado cedo. Nós somos diferenciadas, viu, gente? Somos diferenciadas. São as mulheres que estão realmente dispostas a transformar a sua realidade. Enquanto o Instagram está chamando as outras alunas, coloca lá, chamar todas elas, eu vou pegar um outro café ali para mim que o meu já esfriou. Vamos. Quero muitas alunas presentes aqui hoje, gente. Vou chamar todo mundo. Acorda, menina. Vamos acordar, mulherada? Você acorda, menina. Elisângela, bom dia, querida, bom dia. Gente, pega lá um café. Vou pegar o meu, tá? Voltei. Oi, cunhada. Toda cedo, hein? Bom dia, Thaís. Então vamos, queridas, vamos lá. Eu falei que nós somos diferenciadas, né? As mulheres que acordam cedo no sábado para aprender são diferenciadas. O que mais que eu vou chamar aqui, gente? Não sei. Bom, vamos lá. Amadas, então hoje nós estamos na nossa aula 22. Essa daqui é uma aula do estudo dirigido Mulher Próspera 3.1. O estudo dirigido da comunidade do mês de abril, tema. Onde nós estamos aí construindo um mapa mesmo de uma postura de uma mulher que vai prosperar segundo o coração do Senhor. Uma mulher que vai viver um novo nível, sabe? Com Deus. E esse fim de semana, vocês vão receber algumas intervenções, algumas coisas especiais aí, as alunas de hoje e amanhã no Close Friends. Eu quero compartilhar algo com vocês de forma bem particular, então para quem está inscrita. A aula que a gente está fazendo aqui, ela sobe para a plataforma, então quem se inscreveu depois assiste todas as aulas gravadas, essa é a 22ª. A gente tem aula ainda segunda-feira, amanhã a gente não tem, mas segunda, terça e quarta-feira nosso encontro no Zoom às 7 horas, tá? Então, organiza na agenda, você que está inscrito, você vai receber o link direto no seu WhatsApp, pode ficar tranquila, lá na comunidade a gente vai colocar no grupo, mas hoje e amanhã vocês vão ter algumas práticas sugeridas por mim no Close Friends, que é o espaço no Instagram exclusivo para as alunas. Mas vamos começar? Vamos orar, pedir ao Senhor para nos guiar nesse dia de hoje. Aproveita aí, convida alguém para participar dessa aula ao vivo. Assim que a gente terminar, a gente sobe na plataforma, mas ao vivo você pode convidar quantas mulheres você quiser, tá bom? Então bora. Pai amado, Pai querido, santo é o seu nome, Senhor Jesus, começando mais um dia na tua presença, Pai, do teu Espírito Santo. Pai, obrigada pelo teu Consolador que o Senhor colocou em nós.
que Ele possa agora, Senhor, estar conosco aqui, falando aos nossos corações aquilo que desse versículo, desse estudo de hoje, de alguma forma tem para nos conduzir a um novo lugar, nos mostrar, Senhor, alguma coisa que a gente precisa ajustar na nossa vida, na nossa postura, no nosso negócio. Pai, nós estamos aqui porque nós ansiamos ser a mulher que o Senhor nos fez para ser, porque sabemos que dessa forma nós vamos cumprir o nosso propósito aqui na terra. Usa-me, Pai, como ferramenta, como canal de bênção. Ó Pai, que eu possa falar apenas aquilo que o Senhor tem para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, lindezas. Ei, Samara, bom dia, seja bem-vinda. Amadas, pega a sua Bíblia, pega o seu planner devocional, se você imprimiu, ou o seu o seu caderno. E vou contar para vocês que em breve vocês terão muitas novidades aí do estudo e da comunidade. Nós estamos construindo uma coisa muito bonita, muito linda para o lançamento, para a abertura, na verdade, do novo movimento da comunidade, que vai acontecer em junho. Então tem muitas coisas maravilhosas, né? Vou colocar uma data aqui depois para vocês, para onde vocês vão saber de tudo, em primeira mão, vocês que são as alunas. Mas esse estudo dirigido, eu vou dizer para vocês, é só o começo. É só o começo daquilo que Deus quer realizar na nossa vida e através da nossa vida. Então, bora! Provérbios 31, hoje nós vamos falar do versículo 30. 30? 30? Nossa, gente, 30, verdade. Então, vamos começar. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Ou o som, a música tá alta? Fala pra mim. Fala pra mim se o som tá alto. Vocês querem que eu diminua um pouco a música de fundo? Me fala como é que tá. Vamos lá, quando vocês respondem. Versículo 10. Mulher virtuosa ou mulher exemplar, quem a achará? O seu valor excede ao de joias raras. Obrigada, Thaís. E aí vem o versículo 30. Oi, Tati, seja bem-vinda, querida. A beleza. Esse versículo você já deve ter ouvido algumas vezes. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Vamos lá, queridas. Esse versículo hoje vai render uma aula profunda, né? Uma aula bem profunda, presta atenção. Nesses últimos 2 dias, aí para trás, na aula 20 e 21, nós falamos da consequência de toda a construção de como uma mulher virtuosa ela é, como ela se pensa, como ela se comporta. Então falamos que a sua família se levanta e elogia, que é algo que nós desejamos muito no nosso coração, que é um reconhecimento. E falamos também que o que eles elogiam, eles falam, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então fala desse reconhecimento de tudo aquilo que essa mulher faz e é. Mas aí, pra gente não ficar com a bola muito cheia, veio aí o autor e fala o seguinte: mas lembre-se, se atente aí, mulher, tome tento, sei lá como é que fala. A beleza, ela é enganosa. A formosura, ela é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será elogiada. O que está falando nesse versículo? O que você, quando lê esse versículo, o que vem para você? Comenta aqui. Lembrando que hoje você está liberada para convidar alguém para participar dessa nossa aula. E você está liberada e encorajada a comentar quando você sentir que é algo para você e meter o dedo aqui, ó, no coraçãozinho ou mandar um foguinho para eu saber que você está vivendo a aula junto comigo. Porque como aqui eu não te vejo, para eu saber que como você está se sentindo, a gente usa dos comentários e dos emojis. Na aula no Zoom na quarta-feira para as alunas, eu vou poder olhar para vocês vão estar com a câmera aberta, vocês vão poder comentar no chat, eu vou poder fazer intervenção direto, tá?
Mas deixa eu contar para vocês. O tema dessa aula hoje é sobre a verdadeira beleza, sobre a essência. Bom dia, Nádia, seja bem-vinda. Por quê, gente? O que a gente mais tem aprendido esses dias aqui? Que a mulher que prospera, a verdadeira mulher próspera, ela não brilha e ela não é reconhecida apenas pela sua aparência. Aqui, a Lu, amada, Luísa do céu, eu tava pensando em você hoje, antes de começar a aula. Eu falei, gente, vou chamar a Luísa. Seria tão bom se ela estivesse aqui nessa aula hoje. Deus abençoe a sua vida. Você tá aí no meio do furacão, mulher, de entrega. Mas vamos lá. A verdadeira mulher que prospera, segundo o coração do Senhor, ela é uma mulher que ela não brilha apenas pela aparência. Então, quando esse versículo 30 chegou aqui para mim, ele chegou assim, tá vendo isso tudo, esse reconhecimento todo que você tá buscando, esses frutos? Mas eu preciso te falar que a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que tem, meu Senhor, essa sim será elogiada, essa sim será reconhecida de uma forma verdadeira. Sabe por quê, gente? Porque a luz dessa mulher é uma luz que vem de dentro, do temor ao Senhor, sabe, da sua verdade, da sua essência. Claro, é uma mulher que se cuida, é uma mulher que se valoriza, sabe? É uma mulher que se honra. A gente viu isso nesse estudo dirigido, nesses dias, nas outras aulas, que ela é uma mulher que preza pelo autocuidado, que ela é uma mulher que se veste de forma coerente, que ela é uma mulher que preza a autoimagem, mas, acima de tudo, ela se ocupa em ser reconhecida por frutos que são frutos reais, eternos, e não apenas por um reconhecimento passageiro e pela aparência de um fruto que é um fruto oco. Quem gosta de mexerica aqui? Levanta a mão aí. Quem gosta de mexerica? Não sei como é que é na sua terra. Pocã. Tangerina. Sabe? Não sei se vocês gostam. Minha filha mais nova gosta demais. Mas pensa numa fruta que você gosta muito. Quando você pega essa fruta que você gosta muito, e aí você olha para essa fruta, que tá com uma aparência maravilhosa, e aí você abre, você paga por essa fruta. Acontece, sabe comigo, com o que acontece direto? Abacaxi. Vou comprar um abacaxi, olho para o abacaxi, falei, nossa, abacaxi tá top. Na hora que eu abro o tal do bendito abacaxi, o que acontece dentro dele? Tá podre. Então, mexerica. A mexerica, ela aparentemente tá com a casca bonita, você compra quando você descasca. Você descasca a mexerica, você pega os gominhos, tira aqueles pelos bonitinhos dos gominhos, né, que ninguém gosta de comer. E aí quando você come a mexerica, o que acontece? Ela tá choca. O que significa uma mexerica choca? Sem gosto, sem sabor. Vocês já passaram por isso? Fala pra mim. Tem ali um fruto que você gosta, na hora que você vai comer, ele tá choco. Sabe um dos principais motivos por isso acontece? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer um motivo principal para isso acontecer? Vamos ver se vocês estão alinhadas comigo aqui. Vamos ver se vocês estão ligadas. Vocês são conhecedoras da agricultura, conhecedoras dos frutos. Por que quando você às vezes compra uma fruta bonita e quando de repente você vai comer, ela tá choca? Vocês sabem? Eu vou esperar vocês responderem, gente. Aqui é a aula. Aqui não é... Aqui é uma interação. Não vou falar sozinha não, hein? Eu já dou a conclusão aqui dessa aula e vou embora. Volto pra cama. Eu quero que vocês entendam hoje, guardem essa metáfora para vocês entenderem sobre esse versículo de uma forma muito diferente. Muitas vezes aquele fruto, ele não tem o sabor, ele não tem o sumo, a essência, ele não tem o perfume. A Tati respondeu, cadê as outras alunas aqui, gente? Porque ela não está bem regada? Então pode ser também. Mas eu vou falar do principal motivo, tá, Tati?
É porque muitas vezes esse fruto, ele teve o processo dele foi forçado para a planta frutificar. O que acontece na maioria das vezes, com algumas frutas que têm uma aparência muito bonita, mas não tem um sabor, ou porque estão fora do tempo, ou porque elas foram geradas num processo de aceleração. E por quê? Porque a pessoa que produz aqueles frutos, ela precisa vender. E aí ela torna aquele fruto um fruto de boa aparência, mas fora do tempo dele. Vê se essa chave já... Você vai pegar essa chave e coloca aqui pra mim, tá? A chave, o foguinho pra eu entender. Deixa eu falar pra você. Nós vivemos num tempo onde a aparência, ela tem mais valor, ou melhor, não valor. Ela tem mais visibilidade do que a essência. As pessoas estão... A gente vive num tempo do mundo visual, né? Tudo é muito visual. E acaba que a gente acaba sendo enganada e distraída e acreditando que a aparência, ela demonstra ou ela está apontando para uma realidade que não é. Então, esse mundo que preza mais, que a aparência é onde tem mais visibilidade do que a essência, é um mundo onde muitas vezes os frutos que você vê não, na verdade, são frutos reais, que têm uma essência, que são gostosos, que têm o sumo. Às vezes nem tem o fruto. Então, é como, gente, e aí eu tenho um outro texto para ler para vocês. É como uma árvore cheia de folhas, né? As árvores cheias de folhas e de flores. Por que as árvores ficam cheias de folhas e flores? Para ela atrair os polinizadores. Eu estou muito hoje professora de biologia, né? Vamos lá. Para que haja depois para que exista, né? Depois que elas possam polinizar, enfim, aquela flor, ela vai de alguma forma virar o fruto. Mas vamos lá. O que acontece? Na nossa vida, às vezes, a gente percebe que nós estamos como árvores cheias de folhas, vistosas, sabe? Exibindo uma beleza que impressiona à primeira vista. Mas que muitas vezes, quando você se aproxima ou quando alguém se aproxima de você, você está muito vistosa por fora, mas você não tem frutos. Então nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão frondosas, vistosas, como uma árvore ali. Nossa, essa árvore, que maravilha. Mas quando você se aproxima, ela não tem frutos verdadeiros. E às vezes nem tem frutos. E eu quero falar com você algo. O problema não é você não ter fruto. Ainda. Porque o fruto, ele precisa de um processo para ser gerado. Só que nós estamos vivendo uma realidade onde a gente precisa apresentar resultados e frutos para as pessoas acreditarem em quem nós somos, ou de repente a gente poder expressar alguma coisa, vender alguma coisa. Só que o problema é que nós estamos priorizando uma aparência e a busca pelo reconhecimento antes de ter raízes consistentes para gerar frutos, raízes profundas para gerar frutos reais. Então, muitas de nós, sem perceber, a gente está caindo nessa armadilha. Como assim, Karina? Eu não estou entendendo. Muitas de vocês estão aí. Vê se faz sentido. Buscando aprovação, buscando prêmios, buscando reconhecimento, buscando curtidas, buscando placas de faturamento. Quem trabalha no digital. Mas esses frutos, esses resultados, muitas vezes não são os resultados que vão sustentar o seu movimento de alma. Que não são reais, não são os frutos que Deus quer que você gere. Então aqui ele está falando, cuidado. A beleza é enganosa, a formosura ela passa. Cuidado para você não ficar o tempo todo cuidando do que você mostra para as pessoas sem cuidar daquilo que está aqui dentro. Sem cuidar de você curar as suas feridas internas, de você aprofundar as suas raízes, de você entender melhor quem você é, de você expressar. Sabe por quê? Porque se você busca essa aparência o tempo todo, esse reconhecimento o tempo todo, você está ocupada, às vezes, sendo
buscando ser uma pessoa que você não é. Gente, eu fui uma dessas mulheres. Dentro do meu negócio, já vivendo com propósito, buscando reconhecimento, placas que as pessoas no digital falavam que eu precisava ter. Que eu precisava... Peraí, gente, só um minutinho. E aí, eu ficava nessa busca. E elas não eram coisas que representavam de verdade o que o meu coração desejava entregar no mundo. Vocês entendem? Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje, através desse versículo 30, entendendo que o maior reconhecimento, o que mais importa, é sim das pessoas que você mais ama, do seu marido e seus filhos, como a gente viu no versículo 28 e 29. Mas o principal vem de Deus. Sabe por quê, gente? O Senhor vê o que você está fazendo no secreto. O Senhor não vê a sua aparência. O Senhor sonda o seu coração. O Senhor enxerga o que você pode alcançar. Ele não está afim de saber sobre o seu arquétipo, sobre a estética, sobre o seu feed harmonizado, sobre os prêmios. Cuidado! Cuidado! Nossa, gente, um dos filmes que eu mais amo é aquele Advogado Diabo. Vocês já assistiram? Advogado Diabo? Ele é a expressão real disso, dos frutos, da aparência, da vaidade. Sabe? Dessa busca que nós estamos, vaidade, tudo é vaidade, né? No final, o diabo fala, né, durante o filme, esse é o pecado que eu mais amo, é onde eu pego mais vocês. Nessa sua necessidade de status, de aparência, de placas, de ser reconhecida. Deus vê o que você faz no secreto. Ele reconhece, esse é o reconhecimento que vale a pena. E a partir desse reconhecimento, os frutos verdadeiros vão começar a nascer. Não da sua ansiedade. Ô, gente. Participação especial. Ô, Jack, sem condição, Jack. Não. Sem condição. Ele tirou até a música. Peraí, gente. Peraí. Eu não vou... Peraí, que confundiu tudo aqui. Só um minuto. Participação especial do Jack. Viu, gente? Até ele. Você é lindo. Mas você não vai subir aqui. Então, vamos lá. Então, os frutos verdadeiros que a gente precisa gerar são frutos que nascem, que não podem nascer dessa ansiedade da gente pelos aplausos, mas da sua fidelidade diária, silenciosa, constante. E mais, os frutos que você vai gerar, nem sempre você não vai ver. Porque os frutos que a gente gera não são para nós. Mas eu quero voltar para a beleza. Então entenda que toda essa beleza, tudo é passageiro. A formosura é passageira, a beleza é passageira. Mas a mulher que tem o Senhor, ela será reconhecida, elogiada. Porque os seus frutos são reais, são saudáveis, não são chocos, são perenes. Eles têm um cheiro de fruto, ele tem gosto de frutos. Exatamente, Lude. Então você precisa ser uma mulher real. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher real, ocupada em fazer as coisas que precisa para viver o seu propósito. A beleza dessa mulher é uma beleza que permanece. Porque essa beleza é uma beleza que brota da expressão da sua essência, de quem ela é realmente. Brota da intimidade com Deus. Essa beleza vem porque ela floresce no tempo certo. Ela não é uma planta que está sendo forçada a florescer, forçada a dar frutos, porque choca. Entende? A beleza dessa mulher é uma beleza que até na estação do inverno e do outono, onde as folhas caem, onde só ficam os ramos, ela continua bela. Ela continua. Porque, gente, a gente não é lua cheia o tempo todo. Se você for depender da sua beleza, se você for depender da sua formosura, se você for depender só dos seus resultados e etc., para ser reconhecida, amada, elogiada,
Ei, deixa eu te contar, cada uma de nós vive uma estação, e às vezes a estação que você está vivendo não é uma estação de frutos. É uma estação de cuidado, de nutrição, de introspecção. É uma estação onde você não tem nada para apresentar para o mundo. Mas internamente as suas raízes estão se aprofundando. Que aqui fora você está vivendo uma luta, um desafio. Mas nesse processo você está buscando a Deus, sendo cuidada. Se preparando para um novo nível. Então a gente tem que tomar cuidado. Nossa, eu lembro em 2020, quando eu estava num lugar, numa mesa que eu sentei, a gente tem que tomar cuidado com as mesas que a gente escolhe sentar. E eu estava sendo orientada a gerar frutos, a ter resultados num lugar que não era no meu tempo. Eu fui forçada a gerar frutos e isso custou muito para mim. Porque não era o meu momento de gerar aquele tipo de fruto, aquele tipo de resultado. Eu não tinha uma preparação interna, eu não tinha essa sustentação. A comunidade surgiu, gente, por causa disso. Para ter uma base fértil para você poder gerar frutos saudáveis. Mas os frutos que você precisa gerar. Para você mostrar para o mundo e ser reconhecida pela sua essência, por quem você é, e não por aquilo que as pessoas esperam de você. E eu preciso ler um outro texto que quando eu abri aqui eu lembrei, para você entender como que isso é sério. Presta atenção. Mateus 7, anota para mim aqui, Lud. Mateus 7, de 16 a 20, depois você vai ler. Lá na plataforma, eu vou colocar esses textos depois para você, tá? Presta atenção. Mateus 7, 16 a 20, diz o seguinte. Olha só, vocês reconhecerão, tá falando dos falsos profetas, tá? Tá falando daquelas pessoas que vivem de aparência. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Olha isso, gente, vou ler aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Presta atenção. Oi, Kenny, seja bem-vinda. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. E presta atenção no que Deus fala logo depois. O que Cristo fala, né? Isso aí é Jesus falando com os discípulos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então se atente. Vocês serão reconhecidas pelos seus frutos. O que está te falando aqui? Que quando você cuida de toda a estrutura, da sua raiz, da sua nutrição, dos autocuidados que você precisa, de se ocupar fazendo, isso tudo imagina que você é essa árvore. Você está enraizada, você está sendo nutrida, você está cuidando da base, da sua tríade, corpo, alma e espírito. Você está ocupado, cuidando dos seus e do teu propósito. Você não se distrai, você não se compara. Você cuida do seu emocional, você desenvolve relacionamento de intimidade com o Senhor. Você entende o seu chamado e vive isso todos os dias. Você se ocupa de fazer o seu melhor, sabe? De pegar os seus talentos e isso tudo a gente viu nesse estudo. Você está cuidando e vivendo ao mesmo tempo do processo necessário para você gerar bons frutos. Porque se você não tem esse autocuidado e está buscando gerar frutos com muito esforço, esses frutos vão ser chocos. E para o Senhor é como se você chegasse e falava. Lembra, gente, da mulher, da viúva que entregou as 2 moedinhas dela lá e do fariseu? Quando ela entregou as 2 moedinhas, né? O que ele falou? Cristo falou, olha, essa de todos foi a que deu a melhor oferta. O cara tava lá cheio, tô sempre dando dinheiro, tô sempre na igreja, tô sempre fazendo tanta coisa. Aí vê na sua realidade hoje, eu tô cheia de placas, de resultados, as pessoas me reconhecem, eu tenho, sei lá, 200 mil seguidores, eu tenho tantas curtidas. E aí você tá falando que essa mulher que nem tá no Instagram, essa mulher que eu nem sei quem ela é, ninguém sabe.
Você está falando que a oferta dela é melhor do que a minha? Ele, sim, porque ela entregou tudo que ela tinha. E eu posso voltar mais atrás, lá em Caim e Abel. Por que vocês acham? Por que vocês acham que o Senhor não se agradou da oferta de um e agradou da oferta do outro? Porque Deus tem os seus preferidos? Oi, Nayane, bom dia, querida. Por que Deus se agradou da oferta de um e não se agradou da oferta do outro? Por que vocês acham? Porque o Senhor vê o coração. O Senhor não vê a aparência. Tô com um ruído sonoro aqui hoje. O Senhor não vê a aparência. Gente, olha só, Deus vai trazendo na memória. Por que quando Samuel foi lá ungir o novo rei, né? O novo rei no lugar de Saul, eram tantos irmãos. E ele falou, é esse, não, esse é forte, esse é bonito, nossa, esse vai dar um bom rei. E Deus foi falando no coração, não é esse, não foi esse que eu escolhi, não é esse que vai gerar bons frutos. Não é esse. Cara, mas acabou os filhos desse homem. Pergunta pra ele se ele não tem outro. Você tem outro filho? Ele, eu tenho, Davizinho. Sabe, o menino, magrinho, que tá lá, cuidando das ovelhas. Chama ele. Na hora que chegou aquele menino, pequeno, ruivo, sem nenhuma característica de aparentemente ser algo que daria um rei, o Senhor falou, esse é o meu escolhido. Vocês entenderam? A verdadeira beleza, ela tem algumas características. É um temor ao Senhor, no caso de nós mulheres. É uma doçura, sabe? Firmada no Senhor e não na sua força, não é a força do seu braço. É você viver com simplicidade. São as características dessa verdadeira beleza. É uma mulher que a alegria dela brota da alma, da confiança dela e não das circunstâncias. A gente poderia descrever aqui. Então, hoje eu quero te dizer o seguinte. Claro que Deus quer que você produza muitos bons frutos. Claro que você ser reconhecida e ser relevante impacta muitas pessoas. Mas a sua busca não deve ser isso quanto fim. A sua busca deve ser você viver aquilo para qual você foi chamado e se ocupar com aquilo que você já tem hoje de acordo com a sua estação. E você lembrar que toda essa aparência que o mundo hoje está aí pregando de você ter, as placas de faturamento, sabe? O posicionamento na internet, a sua beleza, sabe? Tá sempre perfeita. Deixa eu te falar, cuidado, isso passa. Cuidado, não é isso que o Senhor, não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor olha pro teu coração. E não é que você não tenha que se apresentar, gente, esteticamente. Igual eu falei com vocês, eu me cuido. Eu acordo 6 horas da manhã, eu lavo o rosto, eu me maqueio, porque depois de 45 a gente tem que maquiar todo dia, não tem jeito, né? Eu arrumo meu cabelo, eu coloco uma roupa e venho aqui falar com vocês. Eu não vou me apresentar de uma forma desleixada, descuidada. A gente viu que essa mulher próspera também não faz isso. Mas o principal não é isso. É o que eu derramo aqui sobre vocês. O principal, então, gente, é o que você tem derramado na tua casa. É o que você tem derramado nos lugares onde você está. É o cheiro que você deixa, a marca que você deixa. Porque senão você vai ser uma mexerica choca. Que fica forçando uma aparência, forçando um resultado e um fruto. Mas se a pessoa se aproximar um pouquinho, ou se a pessoa for comer aí o seu gominho, vai perceber que não é real. Uma vida de aparência, gente, ela não se sustenta. E ela não te leva a viver a eternidade com Deus. Sinto muito. Isso é efêmero, isso é passageiro. Então eu quero que você reflita hoje. Onde você tem investido a sua energia?
Onde você está mais focada? Na aparência das suas folhas, na sua aparência, ou na raiz? Nesse cuidado interno? Você tem se ocupado em mostrar o quê? E apresentar o quê para o mundo? As suas folhas vistosas, as suas flores maravilhosas, ou você está preocupado em gerar frutos eternos? Que tipo de legado você está deixando no mundo? Que tipo de legado você quer deixar no mundo? Então hoje eu quero que você pense, em uma pessoa que é uma referência para você. Avalie essa pessoa. Se você avaliar ela bem de perto, com uma lupa, isso que ela apresenta, a aparência dela é real? Cuidado com as pessoas que você se conectam. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas vendem algo, mas quando você se aproxima, não é aquilo real. E não é só na rede social não, viu, Lud? Isso em qualquer contexto. Então sente-se em mesa, se aproxime de pessoas, tenham líderes e mentores, sabe? Estejam em lugares onde aquilo que se apresenta é o real, para que você seja nutrida de forma verdadeira. Mas o principal não é isso. É você buscar ser uma mulher real. Sabe? Você buscar a gerar frutos verdadeiros, porque na palavra fala, aquele que não gera bons frutos é uma árvore que vai ser cortada e queimada. Porque o Senhor não quer que você mostre, Ele quer que você seja. Faz assim. A mulher que teme ao Senhor, a mulher que realmente é essa mulher de Provérbios 31, mulher próspera, ela não se apressa em mostrar as folhas, ela se preocupa em gerar frutos eternos, frutos verdadeiros. Vocês entenderam? Faz sentido, gente? Pegaram alguma chave hoje? Então, para a gente poder ir finalizando e orar, eu quero falar uma coisa com vocês. Na semana que vem nós temos mais 2 aulas e nós temos o nosso encontro dia 30 de abril, para quem está inscrita no Zoom. E esse fim de semana vocês vão receber um spoiler aí no Close Friends. Para quem é aluno inscrito, eu vou fazer um direcionamento e alguns exercícios específicos lá no Close Friends, gente. É um espaço no Instagram que só recebe quem tá inscrita como amiga próxima, tá? Que são as alunas da comunidade e as alunas do estudo dirigido. E eu vou já começar a dar o spoiler para vocês sobre o estudo dirigido, que a Karina ontem, uma das minhas alunas da comunidade, falou: e aí, Karina, como é que vai ser o estudo de maio? Já está pronto. Está sendo tudo preparado, na verdade, com muito carinho. Porque é esse lugar que Deus está nos chamando de estarmos no secreto com Ele. Porque o mais para Ele, o principal é você estar nesse lugar. Deus te vê no secreto. Deus sonda o seu coração. Ele não liga para a sua aparência. Ele somente quer que você cuide daquilo que Ele te deu quanto recurso, inclusive o seu corpo, a sua imagem. Porque isso aqui é o transporte da sua alma. É onde vai levar. Essa casca aqui, gente, é onde vai levar você a viver o seu propósito. Então você precisa cuidar. Mas isso não é o principal para Ele. Entende? A oferta principal que você vai colocar no altar não é a sua casca. Como foi Caim, que montou o altar do jeito que ele queria, mas não colocou no altar aquilo que o Senhor pediu. Deus não quer que você coloque, mostre para eles as suas coisas. Olha os meus frutos, Senhor, que maravilhosos. Não, Ele quer o seu coração. Ele quer que você entregue o que mais te importa. Ele quer que você entregue tudo. Por isso que a oferta de Abel foi aceita, de Caim não. É por isso que muitas vezes umas mulheres fazendo o que você está fazendo prosperam e você não. Porque o Senhor está falando, você não está sendo fiel nem no pouco. Como é que eu vou te colocar sobre muito? Você não está cuidando do pouco que eu te entreguei. Você não está gerando fruto, você está fazendo força para gerar um fruto que não é o fruto que eu quero que você gere. Você quer mostrar para as pessoas algo que não é exatamente aquilo que eu quero. Gente, isso aconteceu comigo. Buscando resultados, negócios, que para a sociedade estava uau, nossa,
Não era. Isso é sintoma de desalinhamento, de desconexão de quem você é de verdade e com do teu chamado. Você quer sair desse lugar? Esteja no dia 30, na aula, que nós vamos lá fazer uma intervenção. Vai ser uma aula profunda, mentoria praticamente, tá? Vamos orar? Depois eu fiz um card, que eu coloco lá no Close Friends e no grupo de alunas da comunidade. E para quem é do Estudo Dirigido, vocês recebem na plataforma e eu vou colocar no Close Friends. Todo dia a gente tem uma imagem para ser a âncora do dia. Mas hoje eu quero que você escolha cultivar uma beleza que permanece. Que você pare de se apressar em busca de reconhecimento e que você comece de verdade a se ocupar em gerar frutos que vão alimentar as pessoas, vão nutrir a vida das pessoas. Para mim, negócios com propósito, eles são assim. Aquilo que eu faço para as pessoas, para alimentar, para curar, para transformar, para impactar a vida das pessoas. E não ficar buscando ter resultados, placas, etc. Escolha cultivar uma beleza que permanece e gerar frutos que são frutos verdadeiros. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, santo é o seu nome, Senhor Jesus. Estamos encerrando essa aula hoje, Pai. Uma aula tão profunda. Ó Pai, porque nós estamos vivendo uma geração, Pai, numa geração que preza a aparência. Uma geração, ó Pai, que só enxerga a casca. Ó Pai, que nós reconheçamos aonde nós estamos aí vestidas como mulheres em busca de aparência. E não mulheres que estão preocupadas em gerar frutos verdadeiros. Mostra, Senhor Jesus, para cada uma de nós, onde nós estamos pecando, no que se refere, Pai, a um cuidado real. Será que nós estamos esquecendo de nutrir as raízes, de crescer como sementes no secreto? Oh, Pai, será que nós estamos, Senhor, cuidando, Senhor, de tirar aquilo, as folhas mortas, de cortar alguns galhos? Pai, em qual estação essas mulheres estão, Senhor? Em qual momento elas estão, Senhor Jesus? Em qual estação elas estão? Em qual momento que elas precisam, Senhor, cuidar? Elas estão vivendo inverno, outono, primavera, não sei, ó Pai, mas que elas possam reconhecer a estação para entender o que elas precisam fazer para gerar fruto no tempo certo. Nós não queremos ser lançadas fora, Pai. Nós não queremos ser queimadas, Senhor. Nós queremos realmente sermos pessoas que geram frutos reais, saudáveis, que vão nutrir uma geração. Ó Pai, tira de nós toda vaidade, todo desejo de reconhecimento, todo desejo de alcançar algo que não vem do coração do Senhor, Pai. Que nenhum sonho, nenhum desejo, nenhum projeto hoje, no coração dessas mulheres, na vida delas, sejam concretizados, tirarem ela do centro da Tua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o meu autocuidado, a minha autoimagem, aquilo que eu apresento para o mundo seja real, para que elas possam sentir o aroma que vem da minha essência real, Pai. E que elas possam, Senhor, através dos meus frutos, Senhor Jesus, serem nutridas e alimentadas de forma real, Pai. Tira de nós, tira, Pai, do altar que nós estamos montando para o Senhor, qualquer coisa que não agrada, que não vai chegar para o Senhor como um aroma e essência suave. Que nós não sejamos, Senhor, como Caim, que colocou no altar aquilo que queria, que aparentemente era o mais bonito, mas não era aquilo que o Senhor desejava que ele entregava, Pai, que ele tivesse entregue. Pai, que a gente possa entregar no altar do Senhor tudo aquilo que nós somos. Os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos sonhos, a nossa família, o nosso negócio, Senhor Jesus, a nossa carreira, Pai, os nossos dons e talentos, Senhor, hoje entregamos no Teu altar. Queimamos isso como uma oferta viva para chegar ao Senhor como um perfume que o Senhor reconhece como real. Para que a partir disso, Senhor, a gente possa gerar vida, gerar frutos reais, perenes, eternos. Esse ano será de verdade um ano de grande colheita nas nossas vidas. Mas nós queremos colher os frutos no tempo certo, de acordo com a Tua vontade, com o plano do Senhor para nós. Ó Pai, nós sabemos que a beleza, ela é passageira, que a formosura também vai passar.
Mas nós sabemos, Senhor, que aquela mulher que teme ao Senhor, essa será reconhecida. Então, Pai, que cada mulher que passou por aqui, está aqui assistindo essa aula, ela possa entender que a mulher que teme ao Senhor, a mulher que vive segundo o teu chamado e propósito, essa será reconhecida e elogiada, porque nós precisamos buscar o reconhecimento principal do Senhor. Esse é o lugar que nós estamos buscando. Tira de nós toda vaidade, tira de nós toda preocupação, tira de nós a necessidade de agradar, tira de nós a necessidade de tapinha nas costas, tira de nós, Senhor Jesus, placas, prêmios, qualquer coisa, Senhor, que aparentemente mostra uma coisa, mas lá no interno o Senhor sabe. Nós estamos perdidas, confusas e vivendo algo fora da tua vontade. Queima, Senhor, tira tudo aquilo que não te agrada. Porque nós estamos buscando a sermos mulheres que prosperam segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, deixa eu falar algo para vocês. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as enganações. Cuidado com as distrações. Eu quero contar algo para vocês para encerrar. Para vocês terem um exemplo prático de como é que esse mundo é. Esse mês passado, não esse mês ainda, no início do mês, por conta do meu movimento, das palestras e tal, alguém me buscou na internet e falou de um prêmio para mulheres empreendedoras. Presta atenção. E aí, quando me buscaram, eu fiquei muito feliz, eu reconheço. Falei, cara, que legal. Nossa, fui chamada, assim, a pessoa que é me convidando para participar de um movimento onde eu vou ser reconhecida, eu vou ganhar um prêmio. E aí eu falei assim, como que você me encontrou? Ah, eu vi o seu perfil. O que você sabe do meu trabalho? Não, eu percebi que a pessoa não sabia quem eu era. Eles nunca tinham me conhecido. Não viram os meus trabalhos. Mas falaram que eu poderia ser premiada, receber um troféu no meu nicho de desenvolvimento humano de mentoria, como essa mulher. E eu seria reconhecida no palco. E eu teria isso, e eu teria isso. E aquilo no início mexeu com o meu ego. Mas eu falei, Senhor, isso é algo que tem a ver com o meu movimento? E aí eles falaram, não, e eu falei, como é que funciona para participar? Ah, você vai fazer esse investimento. O que acontece? Você paga, você tem uma premiação e um status pago para ser reconhecida. Aí ele falou, você vai gerar fotos, as pessoas vão ver você sendo aplaudida, você vai poder produzir vídeos. Isso não é do Senhor. Eu falei, eu não vou ter oportunidade de falar do meu trabalho, eu não vou fazer uma entrega nenhuma nesse lugar, eu só vou poder gerar fotos, ganhar um prêmio. Eu falei, que fruto é esse? Deus falou comigo no início do mês. Ele falou, qual fruto que você tá... Que fruto é esse que você está apresentando? Você vai ter na sua prateleira um troféu vazio, que não é real. Cuidado, cuidado. A beleza, ela passa. A formosura, ela passa. Mas o Senhor reconhece o que está aí dentro. Ok? Então, cuidado. Quis compartilhar isso, que lembrei disso aqui agora. Amanhã nós não temos aula, mas segunda-feira nós temos uma aula bem profunda para encerrar, que nós vamos falar sobre o versículo 31. Na terça-feira nós temos um outro encontro de síntese e na quarta-feira, dia 30, nós vamos ter a nossa aula no Zoom. Gente, não perde essa aula. Não perde essa aula. Sabe por quê? No dia 30 de abril nós vamos aplicar uma ferramenta e a aula não vai ficar gravada. Essa aula não vai ficar gravada. Não vai subir para a plataforma. É uma aula ao vivo, de entrega ao vivo. Quem vai ter acesso à gravação vai ser a comunidade. Porque, na verdade, essa aula vai ser um bônus, tá? Mas, em princípio, ela não vai ficar gravada. Tô esperando vocês. Ótimo fim de semana. Deus te abençoe.